Agora você vai ficar por dentro de tudo o que acontece na Baixada Santista, no Brasil e no mundo. No ar, ponto a ponto, a informação em primeiro lugar. A apresentação, Eduardo Lucas, com participação de convidados especiais. Ponto a ponto, conectado com você. Olá, 8 horas e 38 minutos, começando mais uma edição do Ponto a Ponto, né? Nesta terça-feira que já estamos aí com sol de novo, hein? 26 de setembro de 2023, hoje dia que lembra a inauguração da primeira escola para surdos no Brasil, hein? Olha que maravilha de lembrança, hein? Instituto Nacional de Surdos e Mudos do Rio de Janeiro. Legal. Nossa primeira escola que se dedicou a esse público que merece a nossa atenção e principalmente o nosso respeito também. Então, lembrança importante, né? A criação da primeira escola de surdos e mudos no Rio de Janeiro. Lembrando também, hoje, terça-feira, ontem tivemos uma mudança de clima, né, no final do dia, com chuva, aquele efeito abafado do final de semana não esteve, mas hoje o sol já está brilhando e teremos calor. Mas, vale lembrar, tivemos durante todo o final de semana um movimento muito grande de turistas, tivemos aí 80% dos hotéis em Santos praticamente aí ocupados, e segundo a Ecovias, esse movimento foi gigantesco. Mais de 251 mil veículos desceram a Baixada Santista. E aí a pergunta que me fizeram ontem nós não pudemos fazer o programa por um problema técnico, mas ontem choveram perguntas. Edu, a cidade de Santos e a Baixada Santista está preparada em infraestrutura? E eu respondi para muitos. Muita coisa está sendo feita, muita coisa tem que ser feita. Agora, é aquela história, cidade pronta, eu acho que nem em Dubai. Algum problema lá você vai passear e você vai encontrar. Por isso nós vamos fazer esse programa hoje dedicado a você, aqui de Santos, de todo o litoral e de todo o planeta, né, que nos mandou. E santistas estão fora do Brasil preocupados como está a nossa cidade. Bom dia, Virginia, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Ótimo programa. Para todos nós, às 8 horas e 40 minutos, vamos apresentar os nossos convidados em nome de Emuniz Logística, soluções em comércio exterior há mais de 20 anos. Você que vai importar, exportar, você que vai transitar a sua carga aí pelas rodovias do Brasil, conte com a Emuniz, que agora conta com a Anvisa, hein? Selo da Anvisa, para que você possa ter as suas cargas chegando com muita primazia. Secretário de Serviços Públicos de Santos, a CESEP, Wagner Ramos, bom dia. Bom dia, Eduardo, bom dia a todos os ouvintes, bom dia, Marcelo, bom dia aqui a nossa protagonista aqui no controle. É a Virgínia. A Virgínia, desculpa, e estamos aí prontos aí para responder as perguntas. É de uma cidade que está trabalhando bastante e a gente sabe que o trabalho não para. Enquanto muita gente desdenha, a gente vive um momento nesse mundo, é um momento parece que do ódio, da maledicência. Vamos plantar o pior para ver se o pior prolifera e fica pior. Não, aqui a gente produz o efeito contrário. O que está ruim, vamos pensar que pode ficar bom e pode ficar melhor. O que está melhor pode ficar ainda melhor. Então vamos trabalhar assim e por isso a gente trouxe uma pessoa que também pensa assim, que é o Marcelo Rossi, especialista em finanças, CEO da AM Rocha Contabilidade, educador, ex-militar, conhecedor profundo de relações públicas e também aí conhece muito de administração pública. Marcelo, você vive uma cidade que é a cidade mãe do nosso país, né? Que é São Vicente, você que corre a Baixada Santista toda, e quando a gente fala Santos é uma cidade que vem procurando melhorar a cada dia na infraestrutura, e tem gente que fala assim, é por causa da eleição. Eu acho que todo ano tem obra, mas todo ano tem eleição? Não. Só para deixar bem claro, né? Mas tem gente que acha que é. Bom dia, Marcelo. Precisamos melhorar muito a Baixada Santista. Tivemos agora nesse primavera, verão, mais ou menos, mais de 250 mil turistas. E a gente percebeu que o nosso trânsito, as nossas vias, estão cada vez mais adensadas. Precisamos providenciar mais obras, melhorar, primeiramente para nós que vivemos aqui, mas não esquecendo os turistas. Com certeza. Mais obras, as cidades precisam conversar, né, se interligar, é muito importante essa negociação, né, intercidades aí para melhorar o fluxo, né, de toda a municipalidade e dos turistas, né. Um bom dia para você, bom dia para o Wagner, para a Virgínia, para toda a audiência. É um prazer estar aqui com você de novo, né? E muitos assuntos quentes aí, né, da nossa cidade. E você esqueceu de colocar uma
uma das minhas prerrogativas, que é a mais importante delas, que é ser professor de Estado, rapaz. Foi uma das qualidades onde eu Quando eu aprendi. falei educador, eu tinha que ser mais amplo. Um pouquinho que Perfeita ali, correção. o professor do Estado ali foi onde eu aprendi bastante a entender o ser humano, né? E ali a gente aprende de verdade, né? A gostar de gente, né? E entender de gente. Então, foi lá que eu aprendi mesmo a gostar de pessoas. Tá aí, você tocou num aspecto importante. Eu, antes de ir para o intervalo, vou pedir o comentário do Wagner. Gostar de gente, gostar de pessoas. Eu sei que o Wagner, eu conheci o Wagner junto do meu querido Marcos Muniz, na entrega de uma das fases da entrada de Santos, e o Muniz falou assim, ó, tá aí um cara sério, tá um cara que trabalha, tá um cara que não quer agradar, ele quer trabalhar. E eu guardei essa referência que o Muniz fez da sua pessoa e não estava errado. Quando a gente classifica uma pessoa, e classifica da forma mais correta, e o Wagner tem esse aspecto. O Wagner gosta do que faz, gosta da cidade, ele faz um enfrentamento diário. Não é elogio, não. Você sabe disso que eu acompanho o seu trabalho. A gente aqui, de vez em quando, comenta aqui, quando eu estou ou a pé ou de carro, a gente comenta e fala assim, ó, aqui passou uma intervenção aqui. E ela é necessária, é aquela história. Quando você vai reformar a cozinha da sua casa, você fala, mãe, que bagunça, mas que sujeira. Mas para você ter a cozinha bonita, mais moderna, você tem que reformar. Ô, Wagner, tem gente que parece que não gosta de gente, então fica suprindo ou nutrindo, né? De ódio, né? Não, a gente tem que gostar das pessoas e entender, ó. Por exemplo, você agora está num processo de obra, eu vou dar uma simples obra, nós temos muito, mas Azevedo Sodré, que não deixa de ser um corredor da cidade. Você corta ali alguns bairros e você chega ao Gonzaga, que é muito visitado. Não dá para fazer obra sem trazer algum tipo de transtorno, mas é necessário, né, Wagner? Você usou um exemplo importante, Azevedo Sodré. É uma das ruas que a gente tem realmente conversado bastante com os comerciantes, tem sim muito questionamento em relação aos serviços, a velocidade que aqueles serviços estão sendo executados, mas a gente tem procurado ter essa interlocução com todos, nós temos procurado os comerciantes para poder conversar. Muitas vezes a gente, quando vai intervir num imóvel, na calçada, fazer a obra, aquela preocupação deles por conta do comércio estar fechado, porque não tem acesso de carro, não está passando carro na rua, mas a gente procura sempre ter a visão daquilo que vai ser o final daquela obra, ter a visibilidade daquilo, imaginar como é que aquilo vai ficar no final e o que isso vai trazer para aquela rua, o aspecto que ela vai receber, o embelezamento que ela vai ter. Então, isso tudo é muito importante para nós. Um exemplo disso, Wagner, não te interrompendo, Marcelo, que, por exemplo, São Vicente poderia adotar, vamos pegar aqui o exemplo, é uma rua pequena, para mim não importa o tamanho, Tolentino Filgueiras. É um exemplo disso, você, adaptando isso a uma realidade, ela é uma rua muito ocupada. Santos trouxe algo, talvez a pandemia tem um saldo positivo nisso, nos ajudou. As pessoas hoje vão à tarde, você percebe num feriado, num sábado, domingo, aquela rua toda ocupada à tarde, e você não tem praticamente imóveis vazios. Wagner, esse é o tipo de intervenção que é positiva não somente para a cidade, mas é importante para o turista, para o comerciante, gira a economia. Porque é importante você imaginar isso como o aspecto da mão de um urbanista, né? Então, nós temos lá a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, que faz esses planejamentos. Essa intervenção do Tolentino é um exemplo claro. A gente espera que a Azevedo Sodré também tenha essa nuance, que ela tenha esse aspecto daqui para frente. Assim como também na Trabulce, que nós estamos fazendo na Trabulce, assim, na Gibe Trabulce, com melhoria dos calçadões, uma melhoria da iluminação. Isso é muito importante para trazer segurança para as pessoas e elas terem ali uma acessibilidade melhor e ter um retorno de estudo. Você fez um comentário aqui no início do programa que eu queria te falar. Você fala das intervenções como um todo que estão acontecendo na cidade, né? Às vezes as pessoas me interpelam e falam, mas por que só agora essas intervenções todas? Mas é importante a gente afirmar o seguinte, eu acompanhei isso desde o início do governo, né, e a gente enfrenta isso em toda vez que tem uma mudança de governo. Governo federal, governo estadual são aqueles que nos fornecem recursos financeiros para as nossas intervenções. Quando teve a mudança do governo federal e estadual, esses recursos ficaram retidos durante meses. Apesar de a gente ter solicitado esses recursos, o governo municipal ter encaminhado os pedidos, durante muito tempo eles não foram realizados, eles não foram entregues à cidade de Santos. E quando eles vieram de uma forma, vamos dizer assim, simultânea, e nós temos que aproveitar esses recursos, nós não podemos perder. Então,
Logicamente que a gente também não poderia fazer tudo que estava ali colocado à mão, sob pena de a gente fechar a cidade e parar tudo, não ter trânsito. E soma isso, Eduardo, vê lá, a gente estava falando aqui antes do programa começar. Às vezes tem intervenções que fogem à nossa alçada, Sim. à nossa previsibilidade. Sim. Por exemplo, a Rua Goiás. A Rua Goiás é uma obra que a Sabesp está fazendo e que se ela não intervir nessa rua, nós podemos ter acidentes graves. Exato. Como aconteceu com aquele motoqueiro, lembra disso? Sim, que sim. caiu na rua, lá se machucou. Fora no trecho da Fora. Goiás, do lado do Colégio São José, que um caminhão foi engolido por uma cratera. Graças a Deus foi o caminhão. E a Ana Costa também, ela vai ter que ter intervenção. Você sabe aquele trecho ali da Goiás até Francisco Glicério, também teve afundamentos. Na pista E isso, sentido Centro-Praia. por que isso? É. Porque nós estamos numa rede de coletora de esgoto que é muito antiga. Exato. E isso não teve investimento do governo do Estado. Então, quando a gente começou a pontuar com a Sabesp, o prefeito chamou o presidente da Sabesp na sala dele e falou, olha, não dá para esperar mais, mas nós vamos ter que combinar o que vai ser feito no momento certo para que a gente não pare a cidade de Santos de vez. Sim. Tá? Então, eu queria fazer esse comentário para deixar claro. Muito bem colocado, Wagner, muito bem colocado. Ô, Marcelo, a visão que a gente tem que ter, sem aqui despertar qualquer tipo de ódio de um lado ou outro, independentemente de quem está no poder, a gente cobra. Quando você elege um vereador, trouxemos e trazemos aqui vários, a gente conta com prefeitos, a gente conta com autoridades, a gente quer justamente isso, é que a gente entenda os problemas que a cidade tem e que a gente possa resolvê-los. Eu vou fazer aqui uma crítica construtiva em relação a São Vicente. Minha mãe está numa clínica ali muito próxima à praia do Gonzaguinha, Biquinha. Na semana passada, nós rodamos lá e tudo fechado. Eu não sou contra o fechado, porque é necessária prova, mas com orientação, né? Você não tem um agente da CT, você tem lá tudo fechado. Se você coloca o agente, a gente diz, ó, aqui não pode, mas tal lugar é o acesso. Acabou, você vai para o acesso. E você não tem isso, né? E aí você vê trechos fechados que você poderia ter o trânsito andando, né? Você tem a pista ali, a Embaixador Pedro Toledo em São Vicente, e é uma faixa de mão dupla. Uma faixa estava aberta, outra estava fechada. E essa estava fechada sem fluxo nenhum e poderia ter. O sentido de quem sai da Ponte Pêncio, sentido praia do Itaré, estava aberto. E aí cortando o caminho ali pelo Gaudi. Então, uma pequena confusão. E muita gente tinha que cortar e não sabia. Então, às vezes, não é uma crítica aos agentes, é quem está orientando, né? É principalmente tentar facilitar. Como disse o Wagner, para a cidade de uma hora para outra é complicado. São Vicente então, tem uma característica pior ainda. Tem as ruas muito pequenas. Santos também tem alguns outros, mas São Vicente parece que ainda tem ruas mais estreitas, o que dificulta. Ah, verdade. E São Vicente ainda tem alguns outros problemas, né? Por exemplo, está em estado de emergência financeira, né? Então tem menos funcionários públicos na rua. Exato. Não tem, cortou hora extra, tal. Então os funcionários, né, para trabalhar de final de semana, restringiu o número de funcionários, né, durante a semana. Mais secretarias? Tem mais secretarias, tem gastos para um lado, né, e diminuiu. É mais interessante e inteligente ter, ao invés de criar secretarias, mantido as pessoas, Não tem, na rua. não tem a sombra de dúvida, né? A prefeitura ali gasta muito mal o recurso público e, obviamente, por conta disso, fica sempre com o prato na mão, né? E outra, está com uma obra ali na praia já chegando há 3 anos. Há 3 anos, e vira e mexe, não tem quase nada acontecendo na praia e trava toda a praia. Vira um caos para quem vai para Praia Grande ou quem vem de Praia Grande e vai para Santos. Sim. Ou quem vem das duas cidades e quer ir para São Vicente. Trava toda a cidade. Cria um caos que espanta as pessoas que querem comprar na cidade e as pessoas que querem transitar pela cidade. Então, o prefeito lá, ele não sabe fazer gestão. Ele tá fazendo um estágio de prefeito, né, e está fazendo o estágio na prática. Olha só que coisa horrível, né? Fazendo o estágio na prática. E quem sofre com tudo isso é a população. A arrecadação caindo, fica sempre com o prato na mão e, obviamente, né? Obviamente, fica sempre sendo achacotado aí em todos os lugares. Santos, mas eu torço muito para esse rapaz acertar. Porque E aproveitando, bem... o secretário que está aqui, dá os parabéns, porque Santos tem um cronograma. Não, o elogio técnico, né? O elogio técnico, porque é a parte técnica. Tem a parte que causa transtorno, que às vezes tem também a pressão do prefeito, né? Faz isso aqui, faz aquilo lá também. Que eu sei a pressão que o secretário sofre, né? Não puxa a orelha, mas não pede, não. Santos segue o cronograma, Sim, né? Segue sim. o cronograma das obras. E o maior exemplo disso é a Ilha do Bugre. Fez as elevatórias seguindo o cronograma combinado com São Vicente.
E São Vicente não seguiu o cronograma. Aí depois Santos fez, o que o Santos fez? Começou a utilizar as elevatórias para preservar os alagamentos lá na zona noroeste. E o que aconteceu? Olha, estão alagando, querem matar o pessoal aqui. É mentira. É mentira. Boa lembrança. É mentira. O pessoal de São Vicente é inoperante, o prefeito é inoperante, a gestão é inoperante, e aí fica jogando a culpa para Santos. Não, Santos foi lá, combinou um cronograma. São Vicente ia fazer obras em canais do Catiapuã e outros, e não fez. E aí, quer jogar a culpa no colo de Santos. Só, o Santos arrecada mais, tal. É verdade, é verdade. Santos pode ajudar São Vicente? Pode. Um convênio, alguma coisa? Pode. Mas só que jogar culpa por conta de falha de gestão, aí eu não consigo aceitar. Aí ficou mais fácil o prefeito de São Vicente atacar o prefeito de Santos naquela cena que eu lamento muito, né, na frente do governador. Se sou prefeito... E olha, eu não tenho procuração para defender Santos, não é do meu partido, nem nada, mas assim, a verdade, eu gosto de dizer a verdade, né? A verdade tem que ser. Mas vamos lá, Wagner, se ali com o governador do estado e o vice-presidente da República, você acha que eu vou atacar o prefeito de Santos? Não, eu vou direto no governador e vou direto no vice, que foi governador muitos anos junto ao PSDB e sabe das necessidades. Agora, uma obra bem lembrada. A gente vai para o intervalo, mas antes eu quero que o Wagner comente essa lembrança. Você tem um cronograma para cada lado. Um lado efetua esse cronograma, faz as suas obras, o outro lado não faz. Como é que o lado que fez pode ser culpado? Eu queria chamar a atenção que todo esse acordo, compromisso, foi firmado, inclusive, frente ao Ministério Público. Ao GAEMA, né, a doutora Almáquia, fez as reuniões entre a Prefeitura de Santos e São Vicente para poder organizar não só as questões da habitação, né, porque tinha lá o conjunto habitacional construído por Santos no município de São Vicente, mas também aquela situação que o Marcelo está falando aqui, da remoção das pessoas que seriam afetadas pelo bombeamento. Isso tudo foi tratado, e aí eu tenho que dar o braço a torcer do trabalho feito pelo novo secretário da Habitação, esqueci agora o nome do secretário de São Vicente, e da Beth Correia, que tiveram uma intervenção muito favorável nessa condução final aí para resolver o problema. Está aí, uma bela lembrança. Às 8 horas e 54 minutos, nós vamos ao intervalo em nome de Forte Vistorias Automotivas, a sua melhor opção em vistorias. Está agora com a sua sexta unidade, hein? Além de contar com Santo Joaquim Távora, São Vicente na Antônio Merique, Guarujá Demar de Barros, Francisco Rodrigues Filho em Mogi. Também você tem Roberto Almeida Vinhas na Praia Grande, agora conta com unidade na rua Capitão Constâncio Santana, 363 em Santa Branca. Santa Branca fica no Vale do Paraíba, ali próximo a Jacareí, São José dos Campos, Biritiba Mirim, Guararema e muito mais. Também falando de Engie Plus, consultora incorporadora, eu estava olhando, viu, Virgínia, um dos nossos últimos programas do secretário Wagner aqui foi justamente com o nosso querido Roberto Barroso, né, da Engie Plus, que convida você a conhecer os residenciais Mykonos e também Ilha de Malta, né? E também tem a Engie Life, né, do grupo que tem o lançamento, que é o Piazza Torino, na João Alfredo 363, o primeiro conceito Smart, que é muito legal para você morar. Também destacando também a M. Rocha Contabilidade. Desde 2001, você que tem a sua empresa, você quer abrir a sua empresa, você quer entregar a sua folha de pagamentos ali, tudo da área tributária, que você não tem tempo, você tem tempo de criar as estratégias da empresa, mas fala, eu não consigo fazer as duas ao mesmo tempo, né? Verdade. Não dá para conquistar cliente e ficar no escritório fazendo essa parte. A M. Rocha faz por você, né, Marcelo? Estamos ali para isso, para dar uma equipe boa, total apoio para o empresário, para ajudar. Eu sou testemunha na prática que a equipe é boa. A equipe é boa, o pessoal ajuda, né? Filho, o André. O empresário querendo, né? O caminhar sempre é do empresário, né? Nós estamos ali para dar total apoio, encaminhamento, orientação, né? Tudo que o empresário precisar. Você com o Wagner Ramos, se você contrata a M. Rocha, você vai pavimentar o trabalho tributário da sua empresa. É verdade. Pavimentamos tá sempre. Criando slogan. Você viu, né? Fica mais fácil a sua empresa não naufragar, né? Fica mais fácil. O Edu é terrível. Não, aí é do lado do publicitário que não se perde nunca, né? A M. Rocha Contabilidade, você já sabe. Aí, Edu, como é que eu faço para ligar lá? Você quer ligar? Então liga lá. O telefone é o 3022-3942. Você pode ligar em qualquer lugar do Brasil. Agora, se você preferir de qualquer parte do Brasil precisar da sua empresa, M. Rocha Contabilidade.com.br. Vou um rápido intervalo e volto já. Não saia daí. Eu volto já, hein? E participações. Diga quais são. Já eu mando um abraço para o Rogério Perim de São Bernardo, que eu estou devendo um abraço para ele. Ele está preocupado com a situação do Santos, mas vai melhorar. Aquela história vai cair? Torcemos para que não caia.
Tá difícil. Vamos considerar que a recuperação começa agora contra o Vasco. Se bem que o Vasco da Gama ganhou bem ontem. Já me preocupa, viu? Já me preocupa. E esse time aí que tem Cruz, né? Cruz de Malta, é o que a gente não precisa. Diga, Virginia. E é do Rio, né? Alcides Catarino, bom dia a todos, bom programa. Bom dia. Marcos Muniz, bom dia, excelente programa. Bom dia. Deixa eu mandar um abraço para a Valéria Ribeiro também. Ela manda sempre um bom dia. Ela é de São Vicente, da Vila Valença. Ela diz assim, trocar é eliminação, mas policiamento não temos. Estamos com insegurança, como é que é? Insegurança ao longo de todos os dias e precisamos mais intervenção da polícia aqui na cidade de São Vicente. Vocês devem ter visto ultimamente, nos últimos programas, né, jornalísticos, muita violência, assalto, violência, tiros, morte. Vivemos numa cidade bem difícil. Isso é um problema no Brasil, viu, Valéria? Em relação a isso, a gente está com uma violência, mas vamos ver se no estado de São Paulo a gente consegue produzir efeitos mais positivos também, né? Vamos ao intervalo, no nome de Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro, que tem uma novidade agora, hein? Uma novidade super legal da Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro, na Comendador Martins 91, micropintura em rápidos minutos. A micropintura, você que fez o Martelinho de Ouro, ou está precisando de uma micropintura, a equipe lá faz para você na Comendador Martins 191. Virginia, vamos ao intervalo e voltamos já aqui com o secretário Wagner Ramos, secretário de Serviços Públicos. Tem muita obra acontecendo em Santos, até a gente já vai prevendo, né, o que a gente deve pensar para o pessoal que vem para passar o final do ano e férias agora, né? Muita gente, no final de semana, 251 mil turistas desceram a Baixada Santista e Santos recebeu mais de 220 mil turistas. Eu percebi esse movimento das ruas, então é importante. A gente vai ao intervalo e volta já. A Engelife Construtora, empresa do Grupo Enge Plus, apresenta o residencial Piazza Torino. 3 opções de plantas, com 38, 57 ou 67 metros quadrados. 13 espaços de lazer e conveniência. Plantão de vendas, Rua João Alfredo, 363, Santos. Visite o decorado. Fale com nossos corretores. WhatsApp 13 99151 9431. Engelife Construtora. Antes de comprar, Forte Vistoria. Antes de vender, Forte Vistoria. Modo veicular, Forte Vistoria. Pra não se arrepender, Forte Vistoria. 32238383. 32238383. Forte Vistoria. Atendemos toda a Baixada. fortevistoriasautomotivas.com.br ou ligue 32238383. Forte Vistorias. Seu carro amassou? Nós da Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro temos a melhor solução, com rapidez, agilidade e ótimo custo. Com 20 anos de experiência no mercado nacional e internacional, atendendo ao público em geral e a grandes montadoras. Somos especialistas em martelinho de ouro, funilaria e pintura express. Serviços realizados por profissionais qualificados, utilizando equipamentos e materiais de primeira qualidade. Traga o seu carro para uma avaliação com o mestre Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro. Rua Comendador Martins 191, Vila Matias, em Santos. Telefone 13 97408 5990. Venha morar na quadra da praia. Residencial Ilha de Malta. 2 ou 3 dormitórios, terraço gourmet e até 120 meses para pagar. Lazer completo com academia, piscina, salão de festas, de jogos, grill e brinquedoteca. Plantão de vendas no local. Avenida Almirante Cochrane 32, Canal 5, Santos. Construção e incorporação Enge Plus. Acesse engeplus.com. Mecânica Eliomar, oficina especializada multimarcas, com garantia de segurança em todos os serviços, injeção eletrônica, elétrica e mecânica em geral. Mecânica Eliomar, essa você pode confiar. Que tal poder contemplar essa vista do seu novo endereço? Residencial Mykonos, o imóvel dos seus sonhos com a qualidade Enge Plus. Apartamentos de 2 ou 3 dormitórios, 3 opções de plantas e até 120 meses para pagar. Lazer completo com piscina, salão de festas, espaço grill, brinquedoteca, salão de jogos e academia. Localização excepcional, perto de tudo. Rua Ricardo Pinto 63. Plantão de vendas no local. Construção e incorporação Enge Plus. Acesse engeplus.com. Há mais de 2 décadas, a M. Muniz Logística constrói diariamente uma grande relação de confiança com forte atuação em soluções de comércio exterior.
Nossa experiência nos permite oferecer uma gestão completa e integrada dos serviços de despacho aduaneiro, consultoria e logística, com garantia de excelência nos resultados, utilizando a versatilidade dos modais, interagindo na melhor solução tributária, facilitando a tomada de decisão e otimizando a gestão do seu negócio. Temos como visão manter a tradição, posicionamento estratégico e uma perfeita sintonia com nossos clientes e fornecedores, fazendo com que sejamos mais do que prestadores de serviço, nos tornando uma extensão da sua empresa. A M Muniz Logística está presente em locais primordiais, com sede própria nas cidades de Santos e Rio de Janeiro, junto aos 2 principais portos da região sudeste. Já estamos de volta às 9h03 com o nosso ponto a ponto aqui pela Rádio Star News Santos, né? Nós temos nosso novo aplicativo, hein, gente? Acesse o nosso site www.radiostarnewsantos.com. Você que já tem o nosso site, você que já acessa a Rádiosnet, né, nos dando uma audiência cada vez mais crescente, fico muito feliz, porque estamos na Rádiosnet, radios.com, estamos com o nosso aplicativo pelo ranqueador e agora o aplicativo próprio. Como faço, Edu, para ter o aplicativo em 10 segundos nos levar para ouvir a qualquer hora do tempo, em qualquer parte do planeta? É só você ir na sua loja de aplicativos baixar de graça, Google Play ou App Store, e vai baixar lá para Android ou iOS, e você vai ter o melhor som mesmo da Rádio Star News, com muita música e muita informação. São muitos blocos informativos durante as 24 horas no ar, e os elogios têm sido muito grandes em relação a isso. O número de informações que são colocadas ao longo de toda a programação, 24 horas. A rádio não sai do ar. Deixa eu passar um recado aqui importante, quando a gente fala em educação, Marcelo, você que é um educador, escola do maior complexo educacional público de Santos tem 75% dos serviços finalizados. Em fase avançada, a construção da nova unidade aí do Azevedo Júnior, né, na Praça Nicolau Girangiri, parte para a 4ª e última etapa da obra. A escola integra aí o maior complexo educacional público de Santos em implantação. No São Manuel, na Zona Noroeste, já foram concluídos 75% dos serviços e a previsão é de que o edifício seja entregue em fevereiro de 2024, hein? Atualmente, os trabalhos estão concentrados na cobertura, sendo próximo serviço programado para a montagem do telhado. As infraestruturas elétrica e hidráulica seguem bem avançadas. Dentro das próximas semanas vão ser montados os elevadores, que já estão entregues no canteiro de obras. Diz o engenheiro aí, Daniel Guedes, da Secretaria de Infraestrutura e Edificações. Paralelamente, são feitos os testes das cores para a pintura da escola e no próximo mês começa a instalação dos brises de alumínio. Brises de alumínio são aquelas estruturas para evitar calor, não é? Para entrar em insolação, a entrada do sol e aquecer. Olha aí, fica um negócio bem bacana, né? Esses dispositivos arquitetônicos aí utilizados para impedir a incidência direta da radiação solar nos interiores de um edifício e, consequentemente, a manifestação de calor excessivo. A CIED é responsável pela fiscalização da obra e pelo projeto estrutural. A execução ficou a cargo da Ecovias. Sim. Olha aí, Marcelo. Sim. Para você, depois eu vou comentar. A construção da nova unidade aí da UME Azevedo Júnior é mais uma obra da Prefeitura de Santos em parceria com a iniciativa privada, com recursos no valor de R$ 12.590.036,79. Trata-se de uma contrapartida da Ecovias pelas obras da entrada da cidade. Wagner, é uma maneira também, é o seguinte, não me sobra dinheiro aqui, mas a contrapartida vai fazer com que eu possa fazer e produzir essa maravilha, que é um complexo educacional para a Zona Oeste fantástico. Isso tudo começou com o governo do Paulo Alexandre Barbosa, as iniciativas dos trinques, né, que são esses termos de compensação, vamos dizer assim, que são feitos, né? E como eu fui o gestor da entrada de Santos, do projeto como um todo, o prefeito exigiu que a Ecovias, por conta das intervenções que ela fez ali na região da entrada de Santos, e também pelas contramedidas por conta daquilo que aconteceu com o bairro do São Manuel, que teve lá alguns prejuízos por conta das intervenções das obras ali naquele entorno. Exato. Então, essas compensações foram aplicadas, esse valor foi definido com a Ecovias, ela teve que fazer contrapartidas, a exemplo dessa escola. Teve também lá o Bom Prato da Zona Noroeste, que foi feito lá no Rádio Clube, uma outra obra que foi feita numa praça na Zona Noroeste também para atendimento do pessoal que tem ali os ambulantes, foi feito um centro de apoio para eles. Então, são várias intervenções, e não só da Ecovias, mas até das obras do Porto,
que são aplicadas no município. Essa medida é muito importante, nos traz recursos para poder executar as obras. Sim. Eu, por exemplo, agora o prefeito sinalizou que eu vou obter recursos de contrapartidas para a execução de algumas obras na Orla de Santos, como, por exemplo, as passarelas sobre os canais, que estão com problema. Elas estão, por conta do desassoreamento da orla da praia, você tem desníveis acentuados naquelas passarelas junto à orla. Então, nós vamos fazer uma intervenção no canal 6, 5 e 4, vamos fazer intervenções nesse sentido e melhoria daquelas passarelas. Isso é uma contrapartida feita com as empresas. E também esse trabalho também muito bem feito aí da CIED, pela secretária Larissa, que é a responsável pelas obras prediais. Acho que eu já tinha te falado isso no programa anterior. Nós dividimos as tarefas na cidade, ela cuida dos edifícios e eu cuido de tudo aquilo que for externo aos edifícios, as ruas, avenidas, morros. O entorno, por exemplo, fica da sua responsabilidade. O entorno fica a minha responsabilidade. Ô Marcelo, essa fala do Wagner é importante. Eu estou triste aqui, no sentido que eu adoro São Vicente, essa cidade importante, mas vou dar uma informação, não sei se você sabe, mas, por exemplo, o Santos está produzindo o efeito de construir um novo centro de treinamentos muito moderno para as categorias de base. É o caminho do Santos. Essa história, não tem dinheiro para contratar, vamos revelar como foi sempre o DNA do clube. O Santos foi lá avaliar o Jockey Clube e desistiu por quê? Problemas de alagamento, mas que a Prefeitura de São Vicente poderia colaborar rapidamente com obras para isso, e insegurança. E aí também a Prefeitura de São Vicente, a Secretaria de Segurança de São Vicente, com o Governo do Estado, poderia. Não vai ser ali, tudo indica. Pensou-se no Golf Clube, mas aí é uma questão monetária, questão financeira, mas eu acho que a Prefeitura também poderia intervir, participar. Eu acho que poderia até ser feita uma solução em conjunto. Manter ali o CT do Santos numa área boa e o próprio Golf. Você poderia ter os dois mantidos. Com inteligência na questão, não dá para cobrar o Marcos, o Luiz já comentou aqui, o Marcos frequenta o Golf lá, não dá da maneira como está. Então, São Vicente vai perder o Jockey, vai perder o Golf, deixa de ter um equipamento como um centro. Você imagina ter o centro de treinamento da base do Santos na cidade de São Vicente, que bacana que seria, você teria a revelação de craques ali. Eu acho que até por uma certa incompetência da atual gestão. Eu acho que essa questão de gestão é entender, não, eu não vou chegar no Jockey, não vou fazer o centro de treinamento, porque aqui tem alagamento e tem insegurança. Se eu fosse prefeito, eu ficaria envergonhado. Não tenha dúvida. São Vicente está, infelizmente, por conta de anos de gestão fraca, ele não tem visão de futuro, né? Nunca se planejou para o desenvolvimento. Está se preparando para ser uma grande cidade dormitório, né? A cada vez mais estão se construindo lá moradias populares, que obviamente ajuda para a questão de moradia da cidade, mas as cidades dos arredores estão mandando suas moradias populares para lá. Não é mesmo? Então, ali está se construindo uma grande cidade dormitório, e cidade dormitório não produz riqueza. Não produz riqueza. Quem produz riqueza para a cidade do lado do seu entorno, ou então em outras cidades, né? Então, São Vicente precisa de uma gestão com visão de futuro, que atraia empresas que façam serviços na cidade e que produzam, talvez, contrapartidas como essa que o secretário trouxe aqui. O Trinque é um exemplo. Exato. Tem tantas possibilidades e oportunidades. Isso. Hoje, o grande tesouro de São Vicente está na área continental. Verdade. Mas São Vicente, se não tiver uma visão de futuro e um pouquinho de pulso mais firme e abrir um diálogo muito importante com os prefeitos dos seus arredores, com certeza, São Vicente nunca vai sair desse buraco. É a primeira cidade do Brasil. Tinha que ser a cidade mais desenvolvida. Tinha que ser a mais desenvolvida. E o que você vê? Se você pegar pelos índices do IBGE, no último censo que saiu, a cidade menos desenvolvida é São Vicente. Exato. Das 11 cidades, das 9, é a que menos se desenvolve. Por quê? Ineficiência da gestão. É uma gestão voltada apenas para a promoção pessoal das pessoas que sentam na cadeira de prefeito. Todos que sentam naquela cadeira querem apenas se aproveitar, só. Não querem fazer a cidade crescer, só querem a sua promoção pessoal. Marcelo, é uma pena. Se a gente pegar... dizem que tem inveja boa e inveja ruim. Eu gosto dessa boa aí, porque é legal que incentiva. Daqui a pouco o Wagner vai, então, fazer a inveja boa. Vai mostrar o que o Santos está produzindo, que é importante, né? Um abraço para o Luiz lá em Coimbra, em Portugal, para a Meire na Tailândia,
o César Morgado, que largou São Vicente, está em Bolton, na Inglaterra. Acho que o César deve olhar e chorar quando vê as imagens de São Vicente, né? Porque... Do jeito que está. Quando eu olho o CAGED, eu vejo os índices do CAGED, eu olho lá. Santos, Praia Grande e São Vicente. Eu vejo lá os últimos 12 meses. Praia Grande, né? Mais de 3.500 empregos. Santos, mais de 4.500 empregos. No saldo, né? Sim. Saldo de emprego. São Vicente. Irrisório. Quando não está negativo. Ainda perdeu agora. Quando não está negativo. Né, da São Goban, não, mas isso aí já faz um tempo, né? Mas assim, quando não está negativo, está lá em 50, 60. Que é ruim. Qual é a pujança? O que traz pujança para uma cidade? Geração de emprego. Obras, por exemplo, traz emprego. O Sérgio cantou a bola aqui. Não, além do emprego, incentiva, né? Inclusive o Wagner vai comentar. E Wagner, desculpe. O Wagner sempre vem com uma relação e eu fico com uma... Sempre com o olhão comprido aqui, porque, olha, tem relação ali, o Wagner não para, né? Então, como ele disse aqui, a gente... Então, manda a pergunta do Marcos Muniz, só mandar um abraço para a Valéria de novo, ela de São Vicente, é isso que a gente está falando. O Antônio Santos do Guarujá falando que o Guarujá também está abandonado, o Guarujá precisa de muitas obras. Idem. E o Antônio Carlos, do Cachapuã, ele diz o seguinte, São Vicente, bem lembrado, já foi uma cidade de ricos, né? No seu início, Silvio Santos, Antônio Emílio de Moraes, Pelé, família Matarazzo, todos tinham propriedade em São Vicente. Exato. Nada. Guarujá também. Guarujá também. Guarujá, bem lembrado. Vale lembrar que o Ilha Porchá foi o clube social mais conhecido do Brasil. Tinha as festas mais famosas, com artistas do Brasil inteiro. Exatamente. Né? E perdeu isso. Agora, digo a pergunta do Marcos, depois o Wagner vai desfilar aqui as muitas obras que a gente vai ter na cidade para melhorar. E o que precisa fazer, a gente também vai citar. Diga lá, Virginia. Wagner, mesmo concluindo as atuais obras de acesso ao porto, continuaremos vivendo no caos congestionamento, até porque o volume de carga aumenta. Acho desnecessário, neste momento, usar recursos como terminais para construir um parque no meio do porto. E mais ainda, comentário dele agora, perfeita análise de São Vicente caos e o prefeito fomenta ainda mais, criando grandes bolsões de pobreza e até continental totalmente ocupada por presídio. Em algumas empresas de logística, as demais áreas e a de preservação ambiental permanente. Bom, primeiramente, bom dia, Marcos Muniz, grande amigo. A gente teve uma pequena conversa aí numa reunião que foi feita na prefeitura, discussões que a gente fez sobre a questão portuária. Logicamente, eu vou concordar plenamente com o que o Marcos fala, porque os investimentos feitos pelo governo federal em relação a acessos ao porto foram nulos. Eu já falei isso aqui no programa com você, Eduardo. Sim. A gente fez um convênio com o governo federal e estadual em 2013, e nesse momento lá foi assinado os investimentos que cada um dos entes fariam na cidade de Santos para os acessos da Anchieta em direção ao porto. O governo municipal investiu a sua parte, fez lá viaduto, fez ponte, fez toda a parte de pavimentação, tudo aquilo que era necessário, obras de melhoria de drenagem, dentro da área que é do município, aquilo que é de responsabilidade do município. O governo do estado, na sua parte, ele tinha que investir a mesma fonte de recursos, mesma quantidade de recursos, mas ele acabou até indo além disso, porque ele investiu em 2 TANs, que a gente chama de termo aditivo modificativo do contrato junto ao Ecovias, e o total desses investimentos deve ter chegado aí a algo em torno de 900 milhões, 800 milhões, alguma coisa assim. O município gastou 400 milhões em obras na entrada de Santos, e essas os 2 entes fizeram a sua parte. O governo federal ele teria que fazer a alça de acesso da Via Anchieta até o porto, uma ligação direta, sem contar com aquele viaduto da Alemoa, que hoje está assim estrangulado, todos sabemos disso, né? E então eles não fizeram a parte deles, discutiram projetos, sempre falando que estavam fazendo os projetos, mas nunca aconteceu. Hoje a Codesp está investindo na Avenida Augusto Barata. Essas obras impactam em grande parte do trânsito da cidade de Santos, porque os caminhões ficam retidos, passa 1, 2 caminhões de cada vez. Então, isso também impacta, Eduardo, está uma situação muito complicada. O governo federal, ele agora, por meio da Codesp, ele diz que vai investir.
Só que eu entendo o seguinte, qualquer intervenção que se faça a nível de viadutos é 2, 3 anos, no mínimo, de intervenção. Nós vamos ter aí uma situação muito caótica daqui para frente. Nós estamos planejando algumas intervenções através do governo municipal. O prefeito Rogério Santos esteve com o governador, discutiu com ele essa situação e o governador prontamente liberou recursos para que o município faça essas obras dentro tanto da área do município, da área do Estado e talvez até da área da União. Tá, então, essa junção de verbas para a gente poder fazer essas intervenções vão amenizar, mas não vão resolver os aspectos do que está acontecendo daqui para frente. O fluxo de veículos dentro da Augusto Barata ainda é muito prejudicial. O estrangulamento ali da descida do viaduto da Alemanha é muito grave. Sim. Você tem ali situações, eu fui inclusive com o pessoal do Sindicato dos Caminhoneiros, fomos lá fazer visita, fizemos todas essas investigações. A CET está fazendo um trabalho de ponta também para evitar caminhões parados em locais onde não devem ficar estacionados, para pelo menos a gente amenizar tudo isso que nos desponta nesse futuro negativo, sim, Eduardo. O Porto de Santos, ele tem aí, ele faz o transporte de 30% de toda a movimentação de carga do Estado de São Paulo, do Brasil, se não me engano, em direção a outros países. Exato. Então não dá para a gente esperar isso, está na hora do governo entender, o governo federal entender a situação caótica do que isso se apresenta, e a gente tem investimentos que dê realidade ao nosso país. O nosso país precisa crescer. Sim. O porto é a nossa ligação com o mundo, não tem como. Então, está na hora de investir, Eduardo. E a gente está muito para trás, a gente tem apenas 1,5% de todo esse comércio, né, de importação e exportação do mundo. Agora, só insistindo na questão que o Marcos colocou, o Marcos tem uma visão muito particular em relação ao Parque Valongo, e essas intervenções que vão acontecer, a gente tem lá o fluxo dos caminhões, o fluxo de trens que passam ali. Você acredita no comprometimento daquela área? A sua secretaria, a CECEP, tem feito várias obras pelo centro ali também, tem intervenções que são positivas o projeto tão sonhado há mais de 20 anos, que é reabitar aquela região. A gente tem conversado com vários empresários de várias áreas, inclusive na semana passada o próprio Roberto Barroso, filho, esteve aqui conosco. Olha, Eduardo, tem que habitar mesmo, tem que colocar, só que precisa de uma série de obras que são necessárias. Agora, o Parque Valongo, que, na verdade, ele tem uma orientação, uma visão mais do lado turístico e também do lado de quem mora. Mas o Marcos tem a preocupação da questão operacional do porto. Qual é a tua visão como secretário de uma secretaria tão fundamental e de importância? Bom, primeiramente, eu queria comentar aqui do meu amigo, Marcelo, está aqui representando a cidade de São Vicente, tem esse conhecimento daquela área, e uma das coisas que eu falo da minha grande... eu tenho, logicamente, a cidade de Santos tem aí um grau de crescimento bastante grande, mas eu tenho uma certa inveja do centro de São Vicente, do movimento que tem aquele núcleo em São Vicente em comparação ao que está acontecendo com o centro de Santos. Sim. Né? Então, a gente precisa, sim, repovoar o centro de Santos. Não tem mais condição de continuar somente com escritórios. Você sabe que as pessoas hoje trabalham em off-home, né? Ficam no computador em casa e fazem seus trabalhos. E muitas escolheram Torres, na Conselheiro, na Costa, em outras áreas, não querem mais o centro. Sim, antigamente, aquela questão do contador, do pessoal que ficava lá organizando as questões das cargas no porto, hoje o cara faz na sua casa, faz tudo isso por computador. Então, a gente precisa, sim, repovoar o centro. A gente tem que requalificar aquela área como uma área turística, uma área cultural. Isso tem um planejamento que está sendo feito pelo prefeito. As obras que nós estamos praticando no Centro de Santos são voltadas, sim, também à questão turística do centro, mas a interligação entre o Centro de Santos e o Porto é importante. A gente tem que ter aquela área do Porto para ter ali o terminal de turismo, ali que a gente espera que ainda tenha o terminal de navios naquela região. Isso está sendo discutido plenamente com o governo no Valongo, colocar isso junto com o Porto Valongo para ter essa interligação entre o centro e os terminais de turismo, agregar ali o Museu Pelé para ter acesso às pessoas, visitações dos nossos imóveis históricos daquela região, são muito importantes, mas não podemos deixar de lado que ainda por ali passa todo o trânsito de ligação com o Porto de Santos, e isso tem que ser garantido. Alargamento das pistas,
fazer uma intervenção ali que dê requalificação naquele espaço. E isso tem que ser feito. Ô Marcelo, em cima do que está falando o Wagner, e o Wagner daqui a pouco vai falar das obras da sua secretaria que estão acontecendo na cidade, mas vamos pegar São Vicente, eu citei o exemplo agora, um só. Onde você está sentado, esteve aí recentemente, eu estou querendo trazer outros deputados federais. Esteve aqui o Alberto Mourão, quero trazer o Paulo Alexandre e outros para que nós possamos discutir. Ele disse, não adianta a Praia Grande ficar bem, se São Vicente não ficar, e se Santos. Santos está ficando bem, a gente mora numa região, a gente não tem divisas, né? Não é como o interior, daqui da minha cidade para a cidade do Marcelo, eu levo 40 quilômetros. Não, é uma encostada na outra. Então, vamos lá. O Wagner está citando a questão portuária ali, que o Marcos Muniz perguntou. São Vicente tem uma área continental que poderia, eu lembro ainda, inclusive, em uma das intervenções que eu fiz pela rádio Mega FM Litoral e pela Jovem Pan, estava lá o Wagner, você deve se lembrar ainda, ele estava numa condição ainda, o ex-secretário estadual João Otaviano estava lá, e eu tive a oportunidade de me apresentar e conhecer uma pessoa inteligente. Ele falou, nós temos homens inteligentíssimos aqui na região, e eu só não consigo entender como São Vicente, as cidades não se interligam. Área continental, ele tinha essa visão, poderia ter um porto seco. Nós já temos um rodoanel, era só interligar esse rodoanel aqui, né? Ao invés de você colapsar a entrada do Porto Santos, joga nesse local com acesso para o porto, isso é fácil de fazer, e você teria uma tranquilidade para o Porto de Santos. Você tem a condição de criar um modal, seja ele o VLT ou BRT, para interligar essas cidades, para tirar o acesso também de tantos carros. A terceira, uma nova rodovia, ele falou, não dá mais para pensar numa rodovia antiquada como Anchieta para pensar em caminhão. A Imigrantes não foi pensada para caminhões. Então, que também é um absurdo. É um absurdo. Então, você tem que pensar. Inclusive, o pessoal está mandando a pergunta aqui ontem, olha, deixar bem claro, só para interromper, o Cássio, né, de São Vicente, dizendo, o Cássio Morgado, que houve um atentado. Não foi atentado. A informação, né, o Marcelo, oficial, do VLT é o seguinte, o fogo que ontem começou em cima de uma unidade na estação Barreiros foi por conta de uso de bateria de lítio, que foi usada de forma alternativa naquele vagão, naquele trem. Então, não foi atentado, não foi nenhum crime, então foi um problema. O fogo começou, a bateria superaqueceu, ela acabou pegando fogo. Então, informações chegaram de forma oficial, então eu estou passando a informação oficial do VLT aqui para aqueles que moram em São Vicente. Mas, Marcelo, daqui a pouco você vai ficar com inveja, então, do Wagner nas obras. São Vicente tem tantos atributos que podem fazer com que eu não tenho dinheiro, mas eu tenho vontade e tenho área. Então, vamos trazer, né, essa discussão para a cidade. São Vicente precisa criar esses atrativos, né? E esses atrativos vêm da municipalidade. Vai a Brasília e fala, eu tenho esse monte de área, me ajuda para te ajudar. Exato. Tem que criar, né? Tem que buscar. A força política é importante. Olha que São Vicente tem gente importante, hein? Tem gente importante na política que poderia ajudar, mas ajudar muito. De portos e aeroportos era de lá. Muito, ajudar bastante, em todas as áreas. Tá? Não é só o ministro, hein? Tem muita gente importante ali, mas que só se aproveitam. Poderiam se aproveitar, mas ajudando um pouco a cidade. Né, vendo um pouco a cidade, vendo um pouco o entorno e ajudando ali também. Essa área que você falou poderia muito bem ter lá esses portos secos, termos indústrias também. Essa área ela precisaria ser planejada, né? Sim. Melhor planejada. Eu andei por essa área 2 semanas atrás para dar uma olhadinha como é que está lá. Né? Eu vou usar a frase, a Simone Tebet disse ontem, eu até marquei aqui, não existe desenvolvimento sem planejamento. Sem planejamento. Está certíssima. Tem que planejar, né? Eu andei ali, tem algumas empresas que são terminais ali, terminais de Porto Secos. Delta. Olha, é horrível para chegar ali. As vias de acesso são horríveis. Sim. Acho que os caminhões para chegar ali, quando chega lá, os amortecedores, seja lá, está tudo quebrado. Marcelo, pelo amor de Deus. Prefeito Caio Amado, que eu tenho o maior respeito, não falta respeito a ninguém. Pega assim uns papéis, umas fotos, chega aqui como se fosse o Wagner, fosse o governador Tarcísio. Você está vendo aqui, eu tenho esse presídio, tem aqui, né? Nós demos essas áreas aí a possibilidade de construir os presídios. Agora eu preciso de escola, preciso de hospital, preciso de pista, preciso de indústria. Me ajuda aí, governador. O senhor tem a prerrogativa. Ou eu estou errado? Não, com certeza. E se pedir ajuda da forma certa, da forma correta, apresentando um planejamento, apresentando um plano estruturado, né, com retorno, tudo direitinho, o retorno, o investimento vem. Você tem que apresentar um plano de investimento. Não chegar lá e falar, preciso de dinheiro para a saúde.
Legal, todo mundo precisa de dinheiro para a saúde, né? Para custear, o custeio e tudo mais, né? Mas ali, o prefeito que gosta de ser blogueirinho, pega o drone, manda ele pegar o drone, sobe o drone ali no Parque Continental, dá uma olhada na área, vê a possibilidade que tem de expansão de negócios ali, de expansão de possibilidades, só ali. Poxa vida, será que não tem a possibilidade de fazer isso? Por que fica fazendo só o drone ali na praia, tal, ali no novo Parque da Juventude, que depois de uma semana já está todo esbugalhado, né, de inaugurado? Incrível, né? Incrível. Queria comentar o seguinte, Incrível. desculpa, Marcelo, Fica à te cortar, vontade, mas né? eu acho assim, para tudo tem que ter projeto. A dica que eu deixo a todos Exato. é que as cidades elas têm que ter projetos para apresentar e obter recursos. Santos investiu muito na sua equipe técnica, muito. Para Grande também, muito. Então, hoje a gente tem uma gama de projetos para apresentar. É como se fosse um armário viáveis. Um armário com vários desenhos que a gente tem lá. Olha, a gente tem isso, tem isso. Então, assim, pintou uma verba para fazer uma obra de encosta, de contenção de encosta. Está lá o projeto para fazer. Estão Já tá acontecendo lá. obras que estão sendo Então, realizadas. muitas obras, muitas obras. E isso tudo a gente teve um trabalho também desde os acidentes de 2023, né, que teve 2020, aliás, quando teve os escorregamentos, a gente se dedicou muito às encostas dos morros. Mas a buscar São Bento estão tendo obras agora, né? várias obras. A Caneleira agora começou lá na pedra, tem uma pedra grande que a gente vai fazer com uma fixação no caminho das pedras, tá? No São Bento vai começar agora, já tem uma que já estamos fazendo de várias escadarias no São Bento, mas tem uma outra que vai começar agora também. Quero que daqui a pouco você fale, então, das obras que estão Sim, em andamento na cidade. mas eu queria chamar a atenção disso. Pois não. Tem que ter projeto, não adianta. É. Se você vai a Brasília, eu já fui lá em Brasília e na época o ministro era o Tarcísio, eu fiquei muito impressionado da forma como eu cheguei no ministério dele, com várias cidades sentadas na mesa, e ele falou assim, começa você. E eu fui lá e botei o meu pendrive, apresentei o que devia ser feito em Santos, e ele falou, agora o próximo. Ele foi passando a mesa toda, no final ele virou para todos e falou assim, o único que apresentou o projeto foi ele, então eu vou mandar recurso para lá. Onde vai o recurso? Pois é. Então, as cidades têm que investir, mas acho que o Brasil precisa acordar assim, o governo federal não é só dar o dinheiro, ele tem que investir nas cidades para fazer projetos. Exato. E não tem dinheiro para fazer projeto, Eduardo. Então, isso que dificulta também. Sim, tá? sim. Então, precisa ter projeto. Mas eu percebo essa dificuldade, aí eu vou pedir até a ajuda agora do Wagner, que é secretário de Serviços Públicos, estamos com o Wagner Ramos, secretário de Serviços Públicos do município de Santos, o Marcelo Rocha, especialista em finanças, CEO da M Rocha Contabilidade. A viabilidade, né, Marcelo, a gente fala que o Wagner aceitou de fazer projetos e também fazer projetos viáveis, que tragam soluções. Por exemplo, é uma crítica que muita gente... Alô, Donizete Teixeira, um abraço para ele, ao nosso querido Cacaio da Tudes, está lá em São Vicente também. Uns são favoráveis, outros são contra. Inclusive, o Donizete e o Virgínia entrou em contato, mandou aqui o contato do futuro presidente, agora, não sei se já tomou posse, da Associação Comercial, que me parece que vai ser o Paulo César, que é do Instituto Renascer, parece que ele que vai assumir a presidência lá na eleição, mas foi feito o projeto, acho que a toca de caixa da rodoviária de São Vicente, lugar que não é o local equivocado. Primeiro que não tem área para isso. Quando a gente fala em ônibus, você imagina um ônibus dando ré entrando na casa de alguém, que corre risco de acontecer. Eu preciso de espaço, né? Quando a gente fala assim, até eu brinco com o Barroso, como é que eu faço um prédio de 40 andares? Ele falou assim, primeiro você faz o projeto, bem pensado, vê se aquela região contempla, já começa pelo tamanho do terreno que você tem que ter, a rua que você tem que ter, e se aquele zoneamento ali contempla isso. E você tem água e esgoto para isso. Exatamente. Então, olha, aí já fala o quê? E rede elétrica. Exato. Projeto. Tá? E muitas vezes a Prefeitura de Santos agora faz o quê? Tudo isso está servido. A Prefeitura pega aqui, está muito bom, está tudo muito bacana, mas eu preciso de uma contrapartida da construtora. Eu estou errado. Vai fazer uma ponte, vai fazer um asfalto. Essa contrapartida. Eu te ajudo, mas você também vai me ajudar. O que nós temos em andamento para o nosso querido Marcelo levar para São Vicente um monte de ideia, que ele já tem um monte. Mas, por exemplo, a gente está com obra no Canaã, na Praia no José Menino, a gente tem em Baré, Aparecida, com asfaltamento de várias vias. Olha aí, gente, vocês aí, eu perdi até as contas, passou mais de 200 e poucas pessoas falando da Joaquim Távora. A Joaquim Távora vai ter vai pavimentação. Começar agora, já está assinando contrato, vamos começar a Joaquim Távora.
E vou deixar até com você aqui a minha listinha que eu te deixei da Olha outra aí, vez. e aí o pessoal fica falando, eu vou repassando aqui, viu, gente? Vou deixar aqui a minha Olha lá, listinha. pronto, Ela ó. é publicada no Diário Oficial, Só um transparência. presente aqui, ó. Não, na verdade, isso é público, né? Sim, sim, mas isso eu... sai no Diário Oficial. Tem uma listagem aí com mais de 90 obras em andamento, né? E são várias intervenções, a gente tem várias pavimentações. Valores, com o local. Sim, o estuário, por exemplo, a gente já está concluindo todas as pavimentações. Também lá na Aparecida, várias intervenções. Agora estamos asfaltando ali a Alexandre Martins. Bairro de Imbaré começando também algumas calçadas, principalmente na questão de acessibilidade. Pavimentações também aconteceram no bairro de Imbaré, com verbas que a gente conseguiu do governo do Estado, através do DETRAN, pavimentações, sinalizações. Azevedo Sodré, você falou lá do José Menino, estão fazendo a Pedro Borges Gonçalves, uma rede de drenagem muito importante. Obras de contenção de encosta acontecendo também lá no José Menino, no Morro do São Bento. Vamos começar uma obra agora no Morro do São Bento, ali no Marina Magalhães. Vamos começar uma obra no Pacheco importantíssima, de encosta também, que é na Rua 7-8, num local que, inclusive, teve uma fatalidade lá na época, em 2020. Então, são obras que a gente fez o pleito ou para o governo do Estado, ou para o governo federal, ou por meio de financiamento pela Prefeitura. A gente fez financiamento também para buscar esses recursos. E, logicamente, vou chamar a atenção, tudo isso com projeto, porque sem projeto você não consegue o dinheiro. Você tem que ter credibilidade naquilo que você vai fazer. Até para buscar empréstimo em banco, seja Caixa Econômica, BNDES, Banco Mundial, o que vai valer é o projeto. Se não chegar um projeto lá, né, Wagner, consistente, ninguém empresta dinheiro. Não vem o recurso, e não se vem. vem o recurso e você não faz aquilo que está no projeto, você tem que justificar, o Tribunal de Contas fica em cima, o governo federal fica em cima, a Caixa Econômica, quem fez o financiamento fica em cima, o GAEMA verifica tudo que a gente faz em encostas, por exemplo, obras de drenagem, ele sempre acompanha. Aquela estação de bombeamento foi acompanhada pelo GAEMA, pelo Ministério Público. Também. Então, são obras que a gente tem que ter acompanhamento, fiscalização, e os recursos são fiscalizados. Eu vou um rápido intervalo, na volta o Wagner vai me falar quais são as principais obras nesse momento. Tem a entrega ali do viaduto ali no centro, que é importantíssima aquela obra. Tem gente que fala assim, está embelezando. Não. Quando a gente fala estrutural, reforço estrutural. Exatamente, é segurança. O embelezamento vem junto, mas primeiro vem a segurança. Marcelo, eu vou emprestar para você agora chorar um pouco durante o intervalo, chora um pouco, tá? Dá uma olhada. Se der alguma ideia para você, você vai levar e a gente empresta as ideias aqui também, mas nós vamos a um rápido intervalo. E o Wagner, diga. Marcelo, levamos ao prefeito a intenção de empresas logísticas ocupar área na planta insular, região Jockey, próximo a imigrantes hoje ociosas. Esse esclareceu que essas áreas são para moradia, portanto, emprego e renda não está no planejamento do Executivo Vicentino. Olha aí, ó. Bateu bem. O Marcos está certíssimo. Bateu exatamente. Não que eu seja contra as pessoas morarem, mas eu preciso dar emprego, eu preciso dar subsistência, salário. Olha só, um empresário na região, né, renomado, que quer levar emprego, renda, desenvolvimento. Cidade dormitório. Lá para São Vicente, eu vou dizer aqui, falando de projeto. Existe um projeto lá para São Vicente, para a área continental, para uma região inteira do Quarentenário, que já está na prefeitura, pronta, está pronto o projeto, com todo o projeto todo preparado já, com a parte ambiental, econômica e social, todo privado para atender todos os anseios de toda a comunidade, da prefeitura, da parte econômica, com indústria, com empresa e até shopping. O investimento de mais ou menos 450 milhões de reais é o que estava previsto no projeto na época que ele foi apresentado, né? Na época, hoje pode estar um pouquinho defasado esse valor, mas com um payback para quem investir com moradia popular, horto florestal, cinturão verde, escola, UPA, enfim, é completo o projeto. E um payback para quem investir de mais ou menos de 2 a 4 bilhões de reais. Ou seja, falta querer,
Falta alguém que tenha caneta leve e chame os empresários, como o Marcos, fala, ó, tem investimento, tem área para investir aqui. Tem interesse? Mas lá o interesse lá não é de crescimento. Eu viu? só acho o interesse lá não é de crescimento. O prefeito de São Vicente, que reclamou... Eu tenho um projeto comigo, tá? Quem quiser, eu posso mostrar, é só no meu escritório. Não vou trazer aqui, mas eu posso mostrar. Sim. Deve ser um belo projeto de urbanismo. Com certeza. Exatamente, Com é certeza. um projeto de urbanismo. Para se fazer essa movimentação e criar tudo isso naquela Exatamente. área. Mas o prefeito de São Vicente se queixou que só recebia moradias, lembra? Que esses projetos da Coab, Você vê, que ele deveria levantar E as quando eu olho isso aqui, é uma inveja boa, né? Ah, Porque assim, a gente vê que isso aqui, muitas obras assim, poderiam estar acontecendo em São Vicente. Sim. Né? Deveriam. Se as obras chegam lá, falam, eu quero fazer tal coisa. Legal. Qual a contrapartida? É só isso. É só sentar e negociar. Será que a contrapartida que pedem lá é outra? Você sabe que conversando com moradores da Zona Noroeste... Essa que é a grande verdade. Da Zona Noroeste, uma vez me comentaram... Depois, eu vou para o intervalo e vou perguntar para o Wagner se ele tem essa informação. Porque Santos faz muitas obras, até nos canais, Zona Noroeste. E aí um morador da Vila São Jorge de Santos me falou, que a família dele também morava na Vila São Jorge de São Vicente, que tem um canal, tem um córrego lá, né? Que o que acontece? A água, ela tem que fluir para vários lados. Muitas vezes vai para um lado, muitas vezes vai para um lado e vai para o outro, né? E segundo ele, sabedor disso, lá da época dos primórdios de São Vicente de Santos, Zona Oeste, interligando, que a parte que deságua em São Vicente, que deveria correr para o mar para facilitar, fecharam. Então é verdade. É verdade. Isso foi fechado há muitos anos, há décadas passadas. Parte da drenagem de São Vicente ia para a praia do Gonzaguinha. Isso. E aí, em algum momento, não sei te precisar, quando fizeram ali a urbanização do Gonzaguinha, para evitar a poluição daquela praia, inverteram o canal da Minas Gerais, sentido Santos. Então, grande parte do município de São Vicente, as suas águas de chuva, que vão ali daquela área do Carrefour, Presidente Wilson para baixo, a linha férrea, lá onde passa o VLT, tudo aquilo vai para o canal da Joaquim de Melo. Tudo aquilo vai para lá. Tá vendo, Marcelo? Então não era mentira. Parabéns aí ao seu Geraldo. Obrigado aí à família. Tem história, ele falou. Isso pode ser revertido? Acredito que possa ser revertido. Com boa vontade pode ser revertido. Que então se pense na próxima gestão, porque o que acontece? Mas você, quando chove muito, a linha amarela ali no Passo VLT, inclusive vai lembrar, né? Não sei se vocês estão sabendo, o VLT teve ali um assoreamento, né? Na verdade, um solapamento, né? Está parado o VLT em um trecho só em São Vicente, porque ali passa o córrego do Sapateiro ali, né? E acho que não avisaram, pessoal. E justamente o que acontece? A água fica retida ali. E aí o trem vai fazendo o seu peso. Então está sendo providenciada uma obra para elevar novamente aquilo sob o risco, né? Ainda bem que prestaram atenção nesse desnível que começou a apresentar o trilho, que poderia causar um acidente de uma hora para outra. Pode interromper, inclusive, o VLT. Pode interromper. Então, essa obra é tão necessária. Eu vou a um rápido intervalo e volto com a parte final. O Wagner vai comentar as obras mais importantes aqui que a cidade tem. Claro que todas são importantes, mas só para deixar claro uma coisa que me veio à cabeça agora também, Marcelo, além disso que você falou, deixa eu mandar um abraço, ele está sempre com a gente aqui também, o André Ursini. E ele me mostrou uma vez, fui fazer uma visita para ele no escritório, ele falou, Edu, esse aqui é o projeto do Complexo Andaraguá. O Complexo Andaraguá, ô Marcelo, qual é a cidade, tirando Praia Grande que está lá, qual é a cidade mais próxima? São Vicente. Nossa, São Vicente. Se conseguiu lembrar, tem gente que não lembra. Se aquilo for colocar, tudo bem que não depende apenas da cidade, depende do Estado, depende de órgãos que regulamentam a questão ambiental, mas é possível. A cidade que seria mais beneficiada é São Vicente. Ele até disse, nós podemos ter saída e entrada do complexo por São Vicente, gerar muitos empregos, porque são 200 terminais, né? É um aeroporto de cargas, mas poderia ser... Olha quanto... E outra, até ajudar o próprio porto, porque muita carga poderia vir de avião para cá e seguir para o porto. Você vem de qualquer lugar. Ou o contrário, vem de navio, embarca no avião e vai embora, tira da rodovia. Isso está parado também. Foi por isso que o Alberto Moronso está aqui. Edu, foi até muito bacana, inclusive, parabenizar a assessoria dele, né, por ter elencado o nosso programa como o principal dos últimos que ele participou. Fiquei muito feliz. Ele falou, eu sentado nessa mesa, o Paulo sentado nessa mesa, a Rosana Vale nessa mesa, o da Cunha aqui. A gente põe 6 pessoas aqui, não tem problema nenhum. Tá? E discutir a nossa região como um todo. Porque o que Santos está fazendo é importante, o que Praia Grande está fazendo é importante, mas eu preciso que São Vicente também faça. Vamos ajudar São Vicente. Ele até pegou e falou, eu tenho um documento, eu mostro para você.
o ex-governador João Dória tinha comentado, vamos mandar um hospital regional para Praia Grande. Ele falou, não preciso. Eu tenho vários hospitais sendo construídos lá, mas São Vicente precisa. Vamos mandar para São Vicente. João Dória pegou o papel, não falou mais nada. Aí falou, vamos pegar então. Tá? Independentemente, ele falou de vaidade, eu posso ter, o Paulo tem, a outra tem, mas vamos juntar. Nós vivemos uma região única. E São Vicente, ele falou aqui, não sei se você lembra, está no meio da ilha. Precisa disso. Então, fico feliz quando o Santos tem o avanço. Para Grande, ontem, a prefeita Raquel Kine, inclusive, foi contrária mais uma vez, mais uma vez, até passar aqui a informação, a questão dos pedágios. 8 pedágios querem colocar nesse trecho do litoral sul, né? E a prefeita Raquel Kine, mais uma vez, faz o veto, está mandando aí ela numa reunião, a prefeita reafirma a posição contra a instalação de pedágios. O prefeito Itaém também. Marcelo, 8 pedágios. Basta lembrar que São Vicente já tem lá na Padre Manuel da Nóbrega, tem pedágio. Então, daqui a pouco você vai pôr pedágio, então vai ficar mais fácil o sujeito ir para Disney do que ir para o litoral sul, porque ele vai ter um monte de pedágio, ele vai desistir. Eu vou rápido intervalo, Virgínia, com a parte final do programa, falando mais um pouquinho das nossas cidades aqui, mas principalmente de Santos, com o que disse o secretário Wagner Ramos aqui, ó. Planejamento. Sem isso, não sai obra. Eu volto já. Dininha Couto, bom dia, amigos. Suzane Waine Cedro, bom dia a todos. E o WhatsApp da rádio é 13-998-058709, repetindo, 13-998-058709. Mandar um abraço também para o nosso querido Bento, está em Floripa, mandou um abraço ontem para nós. E o Ayrton mandou também uma mensagem. O Ayrton, espero que saia. O Ayrton está dizendo que ele é da região do Porto, lá de Itajaí, que os cruzeiros estão conversando com o governo de Santa Catarina, com o governo municipal, eles querem que a linha dos cruzeiros passe novamente por Itajaí. Se a questão portuária está complicada, né? E aí vem a crítica de novo, viu, Marcelo, ao ex-ministro Márcio França, que não foi até lá. Eles estão cobrando o ministro. Agora esquece o ministro, agora é o Silvio Costa, que o chame, ele esteve aqui semana passada em Santos, né? Santos, Guarujá, que nós possamos ter aí o Sul também. Um abraço a vocês do Sul que acompanham o programa diariamente. Eu volto já, sai daí não. A Engelife Construtora, empresa do Grupo Enge Plus, apresenta o residencial Piazza Torino. 3 opções de plantas, com 38, 57 ou 67 metros quadrados. 13 espaços de lazer e conveniência. Plantão de vendas, Rua João Alfredo, 363, Santos. Visite o decorado. Fale com nossos corretores. WhatsApp 13 99151 9431. Engelife Construtora. Antes de comprar, Forte Vistoria. Antes de vender, Forte Vistoria. Do veicular, Forte Vistoria. Pra não se arrepender, Forte Vistoria. 322383. 322383. Forte Vistoria. Atendemos toda a Baixada. fortevistoriasautomotivas.com.br ou ligue 32238383. Forte Vistorias. Seu carro amassou? Nós da Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro temos a melhor solução, com rapidez, agilidade e ótimo custo. Com 20 anos de experiência no mercado nacional e internacional, atendendo ao público em geral e a grandes montadoras. Somos especialistas em martelinho de ouro, funilaria e pintura express. Serviços realizados por profissionais qualificados, utilizando equipamentos e materiais de primeira qualidade. Traga o seu carro para uma avaliação com o mestre Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro, Rua Comendador Martins, 191, Vila Matias, em Santos. Telefone 13 97408 5990. Venha morar na quadra da praia. Residencial Ilha de Malta. 2 ou 3 dormitórios, terraço gourmet e até 120 meses para pagar. Lazer completo com academia, piscina, salão de festas, de jogos, grill e brinquedoteca. Plantão de vendas no local, Avenida Almirante Cochrane 32, Canal 5, Santos. Construção e incorporação Enge Plus. Acesse engeplus.com. Mecânica Eliomar, oficina especializada multimarcas, com garantia de segurança em todos os serviços, injeção eletrônica, elétrica e mecânica em geral. Mecânica Eliomar, essa você pode confiar. Que tal poder contemplar essa vista do seu novo endereço? Residencial Mykonos, o imóvel dos seus sonhos com a qualidade Enge Plus.
apartamentos de 2 ou 3 dormitórios, 3 opções de plantas e até 120 meses para pagar. Lazer completo com piscina, salão de festas, espaço grill, brinquedoteca, salão de jogos e academia. Localização excepcional, perto de tudo. Rua Ricardo Pinto 63. Plantão de vendas no local. Construção e incorporação Ingeplus. Acesse ingeplus.com. Há mais de 2 décadas, a M Muniz Logística constrói diariamente uma grande relação de confiança com forte atuação em soluções de comércio exterior. Nossa experiência nos permite oferecer uma gestão completa e integrada dos serviços de despacho aduaneiro, consultoria e logística, com garantia de excelência nos resultados, utilizando a versatilidade dos modais, interagindo na melhor solução tributária, facilitando a tomada de decisão e otimizando a gestão do seu negócio. Temos como visão manter a tradição, posicionamento estratégico e uma perfeita sintonia com nossos clientes e fornecedores, fazendo com que sejamos mais do que prestadores de serviço, nos tornando uma extensão da sua empresa. A M Muniz Logística está presente em locais primordiais, com sede própria nas cidades de Santos e Rio de Janeiro, junto aos 2 principais portos da região sudeste. Já estamos de volta com a parte final aqui, correndo às 9 horas e 48 minutos. Gente, aquele pessoal que também pergunta aqui, a ciclovia da Afonso Pena já está a licitação vencida, a empresa já foi comentada, já comentei aqui. O Wagner, vai ser contemplado da ponta da praia, até onde vai, até aqui mais ou menos a altura da Campos Melo, não é isso? Isso. Até houve um comentário que fizeram muito na rede social, por que vai mexer de novo, porque já tinha mexido no ano passado, mas, na verdade, aquela intervenção que a gente fez foi uma intervenção emergencial por conta de uma série de trechos da ciclovia que estavam com sobressaltos, com desníveis elevados no asfalto, e agora a gente vai fazer ela de ponta a ponta, uma requalificação daquela ciclovia como um todo, deixando ela de forma apropriada. Tende a durar mais tempo. Vai durar bem mais tempo e a gente vai fazer umas soluções, inclusive, que vão beneficiar a questão da drenagem da própria ciclovia, porque ela tinha trechos que retinham água e tem os problemas também das raízes das árvores, que causavam lá uma série de problemas. Resumidamente, Wagner, o que nós temos de obras as principais nesse momento, que o morador de Santos, o próprio turista, a gente tem muita gente, né, que assiste o programa fora da região, para entender o que vai acontecer até o final do ano e até onde as obras puderem, porque depois tem a questão do período eleitoral, que muitas obras não podem ser tocadas, né, Wagner? Aquilo que estiver em andamento, sim. Essa sim, mas iniciar não pode. Depois já não pode. Aí já começa a complicar, que é aquilo que a gente fala dos recursos que eu falei no começo do programa. Você tem que usar os recursos, senão você depois não pode mais utilizar. Obras importantes, nós estamos fazendo a reforma do viaduto Aristides Baixo, lá no centro de Santos. É uma obra que o pessoal fala, vai só embelezar? Não, é todo um reforço estrutural daquele viaduto. Ele estava com um problema muito sério na sua parte estrutural, no seu tabuleiro e também nos cavernames, nas áreas internas dele. E nós tivemos que fazer reforço, troca dos apoios do viaduto em relação aos pilares, tivemos que trocar aquelas borrachas especiais que são o suporte dos viadutos. Tivemos que levantar o viaduto, macaquear o viaduto para trocar essas peças, tá? As peças de suporte e toda a parte, logicamente, que a gente não vai deixar de fazer uma intervenção desse porte e não deixar ele adequado. Ele vai ter toda a sua recuperação estrutural, mas também ele vai ser embelezado, ele vai ter uma iluminação específica, tá? E a parte inferior dele, nós vamos ocupar aquela área que era ali onde o pessoal ficava dormindo, ali embaixo, o pessoal que é o morador de rua, nós vamos colocar uma quadra de esportes embaixo e uma pista de skate, tá? Então, vai ter ali um aproveitamento melhor daquela área. O Canaã, você já citou aqui. Exato. O pessoal muito reclamava, há muitos anos reclamando da pavimentação do Canaã. Agora nós vamos refazer essa pavimentação. É uma obra importante para a nossa fluidez de trânsito e, logicamente, tem que ter todo um trato com a CT para a gente poder organizar essa obra também. Obras que vão chegar aí, eu posso até falar a questão disso, outras estações de bombeamento, inclusive o prefeito está falando com a Câmara para aprovar mais um pacote de financiamento aí de 105 milhões de dólares para Santos, que nós vamos investir em estações de bombeamento, pavimentações. Ele está defendendo isso junto aos vereadores, inclusive o secretário Fábio Ferraz está hoje conversando com os vereadores sobre isso,
Nós vamos fazer também obras de pavimentação da Avenida Ana Costa com esse recurso, da Avenida da Praia. E fora essas obras de infraestrutura, Eduardo, a gente tem que falar também que a gente tem investimentos também na parte da iluminação. A gestão do contrato de iluminação... Zé Menino agora já teve um trocamos salto de qualidade ali muito fizemos, bom. Já estamos trocando o Zé Menino, já trocamos o Piratininga, que foi um pedido muito grande daquela comunidade. O do Orquidário, o Praça Washington, muito Sim. bom. Isso dá não sei se ele já passou por lá, mas está bem iluminado agora. Já é uma sensação de segurança, até melhora muito, né? E vamos trocar a praia até o final do ano. E essa requalificação da iluminação da praia, ela vai ser considerada, tenho certeza, a praia mais bem iluminada do Brasil. Que, não sei comparar do mundo, mas do Brasil vai ser. Tá? Porque ela vai ter um ganho de luminosidade de mais 70%. Vai ser dia. Logicamente que a gente tem que proteger as edificações, não vai incidir a iluminação nos prédios, mas o sistema viário e a orla da praia vai ficar com uma iluminação muito bem apropriada. Nós já fizemos um teste entre a rua Januário dos Santos e a Ricardo Pinto, já trocamos a iluminação daqueles sextantes do canteiro central. Quem passar na praia já vai notar alguma coisa diferente. Do jardim para o sentido da orla, a iluminação é completamente nova. Totalmente nova. O canteiro central, a faixa da ciclovia, aquela iluminação baixa, todo o jardim e também as torres da areia. Toda essa iluminação vai ser trocada. Uma avenida mais iluminada, um asfaltamento que vai ser providenciado, quer dizer, a questão da infraestrutura está sendo pensada. Pensando como um todo na cidade, inclusive intervenções de drenagem, inclusive na praia. A intervenção de drenagem vai ter que ser providenciada ao longo desse trecho. Tem pontos que a gente já diagnosticou, que a gente tem que ter uma intervenção, e vamos pontuar esses locais também para drenagens. Esse recurso que eu falei para você, que vai conseguir, vem por meio de trinque para a orla da praia, também vai ser utilizado em algumas obras, para resolver aquela região ali do Canal 3 que tem alagamentos. Pois não. Tá? A Rua Jorge Tibiriçá, a Rua do Raiz ali, que eu esqueci o nome agora. Nós vamos ter algumas intervenções Clube aí. 15 ali. Clube 15 que ainda Sim, está ali. a gente vai utilizar um ali sistema... do lado tem a Pindorama, Sim. que enche muito também. Sim. É uma intervenção que nós vamos utilizar válvulas que a gente chama de válvulas WASTOP, tá? Que elas bloqueiam a entrada do fluxo da maré e vedam a região para que não tenha inundação. Ela deixa a água sair, mas não deixa a água passar para dentro do bairro. É uma intervenção muito importante. Em torno do mercado também muitas obras estão sendo tocadas ali, não só para deixar mais bonito, mas principalmente para ficar uma fluidez melhor e para atrair também novos investimentos, né, Wagner? Nós temos que dividir o mercado em duas partes ali. Tem a parte predial, que a secretária Larissa está fazendo com a CIED, a reforma do prédio. Exato. Tá? E nós vamos fazer aquela área onde fica o pontilhão das barcas. Exato. Vamos fazer a reforma daquele lado onde fica o pontilhão das barcas. A obra vai ficar com a minha secretaria, mas do outro lado, de frente ao pontilhão das barcas, a obra do VLT vai impactar muito grande ali, de forma muito grande naquela região, porque ali vai ter uma estação de bombeamento, Eduardo. Toda a água do centro de Santos, por conta da obra do VLT, vai ser direcionada para aquele ponto e vai ser bombeado para o canal do mercado. Antes de eu passar a palavra para o Marcelo, o Raimundo Ferreira está perguntando na Zona Oeste, primeiro parabenizando, ele falou, não esqueça da Zona Oeste, existe mais alguma intervenção que possa ser realizada na Nossa Senhora de Fátima ou ali em torno da Jovino de Melo? Já tem coisas sendo feitas lá já há algum tempo, né? Algumas obras. Sim, temos obras aí. A Nossa Senhora de Fátima teve intervenção com a obra da entrada de Santos. A gente fez toda a parte de pavimentação e também a parte da iluminação. Mas eu diria que a gente tem aí pontuado várias intervenções. O prefeito já anunciou que lá no Rádio Clube ele vai executar mais uma unidade de saúde, né? Essa obra já está em curso, inclusive. Tá? Então, a gente vai ter ali um local mais apropriado para aquelas pessoas, para a questão de saúde. E também as estações de bombeamento, que a gente vai prosseguir com esse recurso de 105 milhões de dólares, porque são cerca de 700 milhões de reais que nós vamos investir em estações de bombeamento na Zona Oeste, a exemplo da estação que a gente fez lá no Jardim Castelo, lá na Haroldo de Camargo. Sim. As pessoas, e até nós, técnicos da Prefeitura de Santos, a gente teve aí
um grande conhecimento agora com essa intervenção que foi feita, para que a gente pudesse dar andamento de todo aquele projeto que era discutido naquela região, e agora sim a gente pode ter investimentos nesse sentido. E uma delas que nós vamos ter em breve lançamento vai ser a estação do Saboó, que já está em finalização de projeto e de orçamento. Aí, a Lúcia Costa aqui manda perguntando o seguinte: se vai ter alguma intervenção na Praça Independência, segundo ela está muito feia, e se ao longo do Canal 3 nós vamos ter ciclovia no futuro, já que nós falamos da ciclovia. A Praça Independência, alguma coisa, tem um projeto ali já definido para uma obra. Nós já temos obra, aí, né? Como eu disse anteriormente, a gente pretende mexer com essa verba também desse recurso financeiro que está sendo solicitado, a Ana Costa, fazer a pavimentação da Ana Costa. Perfeito. Mas nós não vamos deixar de lado o lado daquilo que a gente pretende urbanisticamente. Nós pretendemos, primeiramente, concluir o lado da Praça Independência que não tem ainda aquele piso de concreto apropriado. Tem um lado que já está feito, o lado lá da farmácia, eu não queria citar o nome. Não, pode falar, Droga Raia. Droga Raia, tem problema, aquele não. lado, a gente quer mexer aquele lado também e quer embutir todas as fiações de telecomunicações. Quem for na Praça Independência, eu sou um apaixonado pela arquitetura, então, assim, eu não gosto de quando eu passo ali na Praça Independência, ver aquele emaranhado de fios cruzando ali aquela praça. Então, a gente vai pontuar essa questão também. Eu vou passar a palavra ao Marcelo, mas eu vou deixar uma aqui. Inclusive, o pessoal está citando aqui, o Ricardo Amaral aqui está dizendo o seguinte: pergunte para o secretário sobre essa intenção do Grupo Mendes de fazer ali a rua, né, Alameda, fazendo uma homenagem ao Armênio Mendes. Em relação a isso, escondendo a fiação, mudando tudo aquilo, tem gente contra. A gente já trouxe aqui o vereador Sérgio Santana, que propôs a obra. Eu vou deixar o VAR aqui para depois você comentar, Marcelo, tudo que está sendo feito em Santos, e como gestor, como alguém que já passou no poder público, como São Vicente tem que mudar todos os seus olhares, Marcelo. Não adianta apenas fazer a obra na praia e esquecer da praia para dentro. E como é importante essa questão. Eu quero que você comente isso. E vamos falar desse projeto aqui, que você citou agora há pouco, seria fantástico. Essa questão dessa obra do Grupo Mendes, foi votada na Câmara, aprovada, transformar ali a rua Guaiaó numa alameda, né, que seria a alameda, ali em homenagem ao senhor Armênio Mendes, empresário Armênio Mendes, que tanto fez pela cidade, né? Isso foi aprovado pela Câmara, um pedido do vereador Sérgio Santana, e, logicamente, teve aí o aval da maioria dos vereadores. Eu moro na rua, na antiga Guaiaó, agora Alameda Armênio Mendes. Eu fui, inclusive, nessa entrega, o prefeito fez lá uma homenagem ao Armênio Mendes, lá no Salão Princesa Isabel, estive presente, e ele pretende lá fazer algumas intervenções. Eu não sei ainda o detalhamento dessas intervenções, mas, logicamente, como secretário de Serviços Públicos, vou ter que acompanhar ponto a ponto aquilo que ele vai fazer. Toda a parte de embutimento, eu sou a favor que tenha embutimento. Ali no trecho do shopping já tem embutimento, já não tem fiação nos postes, já embelezem muito. Todo mundo que vai em locais onde não tem fiação, como está hoje nas ruas de Santos, se vê cidades fora do Brasil e também em alguns locais em São Paulo, no centro de São Paulo, já fizeram embutimentos em várias áreas, você percebe como muda a qualificação urbana, né? Então, você vê ali, hoje nós temos a Floriano Peixoto, nós tiramos toda a fiação. Edu, muda, cara. Muda. A Tolentino não tem mais fiação. Sim. Muda muito. Fica ali a questão do poxamento da iluminação e também da rede de energia, que ainda é necessário, porque a CPFL tem normas diferenciadas que hoje não pode atacar, como, por exemplo, a gente fez na Rua 15 de Novembro. A Rua 15 de Novembro, os transformadores estão enterrados. Exato. E é um risco muito grande, Edu, porque se ele explodir, aquilo pode causar um problema muito sério. Então, a fiação de teles enterrada, e mesmo que fique ainda o poxamento com a iluminação e a rede elétrica, muda o conceito daquela região. Sem dúvida. Então, eu sou a favor. Está aí, né? Gente, eu vou pedir aqui desculpas, não vou poder atender todo é mundo. muito bom Marcelo ouvir. vai ter comentário de São Vicente, mas eu adorei aqui quando o secretário, viu, Virginia, falou assim: eu terei a obrigação de acompanhar essa intervenção da rua Ex-Guaió
ponto a ponto para a nova rua ali. Foi muito bem, viu? Mandou Além bem, de secretário, sou fiscal da prefeitura. Então, né? Mas de ponto a ponto foi ótimo. Marcelo, com tanta coisa acontecendo em Santos, a cidade de São Vicente, que é a cidade irmã, cidade de São Vicente que está ali do lado de Santos, né? Tem muito a fazer, né? Eu costumo dizer que se você me dá um bom exemplo, vou acompanhar o Marcelo, o Wagner me dá bom exemplo, vou acompanhar o que é bom, tem que ser imitado. Claro, claro. E assim, o Wagner até pediu, desculpa, não desculpa nada. É bom a gente ouvir para a gente eu aprendo um monte aqui. Aprender, lógico, Com certeza, também você aprendo. deve ter coisa para falar Também aprendo bastante aqui. A gente fica só lamentando, né, que esse tipo de atitude não acontece em São Vicente. Mas veja só, quantos secretários em Santos são secretários que são funcionários públicos de carreira? Vários. Pensa nisso. Muitos. Pensa nisso. Começar o do Dindim. Né? Pensa, mas... Esse então, esse manda em tonos. Então, é de carreira. Tem ligação íntima com a gestão pública. Responsabilidade, ligação. Mas são ligação com o governo também, mas também conhecem de gestão. Exato. Esse é o detalhe. Boa, Marcelo. Esse é o detalhe, né? E esse detalhe nossos procuradores, faz toda a diferença. São do município. Olha só. Então, né, tem funções. Pergunta que para o Wagner, você não pode ele tem de prefeitura? Wagner, 34 anos. Minha idade, nossa quase idade. a nossa idade. Nossa idade. Então, São Vicente tem muito a crescer. São Vicente precisa realmente passar, precisa passar por um processo onde entre um gestor que não tenha compromisso com a reeleição. Você está precisando de um novo, né? São Vicente precisa de um gestor que não tenha compromisso com a reeleição. Escute o que eu estou te falando. Porque aí precisa fazer as mudanças necessárias. E assim, como você bem colocou, o Marcos Nunes colocou, o VAR colocou, precisamos gerar emprego, receita. Emprego. Não tem. O Wagner comentou, falou do centro de São Vicente, quer que você comente, eu guardei isso aqui, né? Mas eu queria comentar uma coisa, tem que ter um maestro, tá? Sim. E o maestro é o prefeito. É o prefeito. É o prefeito. É o cara que tem que ser respeitado. É o seguinte, né? O grande gestor não é o que dá porrada na mesa e é o que sabe delegar. Falou o nome certo, é o maestro. É o maestro, não é o Wagner. É o que sabe delegar funções, ó. Eu não sou bom nessa área, o Wagner é bom, eu não sou nessa, vai você. E ele fica como maestro dirigindo lá a sua ópera, né? E vendo como funciona. Agora, o Wagner falou do Centro de São Vicente. Realmente, o Centro de São Vicente é um negócio assim, já foi considerado ali a 25 de março fora da capital. Mas tem um problema. E aí esse problema como é que resolve? Com emprego, com melhor qualidade de vida. O ticket médio. O ticket médio de São Vicente, ele é pequeno. Pequeno. Como é que resolve isso? Gerando o quê? Gerando emprego. Tem que atrair empresas, emprego, qualidade no emprego. Né? Então, realmente, a problemática de infraestrutura vicentina é muito grave. É muito grave. E, obviamente, São Vicente está virando uma cidade, já é, e está crescendo ainda mais como uma cidade dormitório. E isso é preocupante para a cidade. E IPTU, só IPTU, não sustenta uma cidade como São Vicente. Né? Precisa realmente trazer mais pujança na arrecadação, na arrecadação fiscal tributária da cidade. Marcelo, uma honra sempre contar com você, sucesso nas suas empreitadas, um abraço a toda a equipe da M Rocha, né, que trabalha muito, né? A Lucília, o André, as meninas estão lá, não param de trabalhar. Pintou uma dúvida, Vargas, liga lá, pumba. A dúvida não é mais, ela some. Estamos à disposição. Agora, é bem assim, né? A gente criar os fatores que façam com que a cidade desenvolva. Wagner, sucesso ao seu trabalho. Se não nos vermos mais em termos jornalísticos até o final do ano, porque o ano, sábado acabou, setembro, outubro, novembro, dezembro, acabou, mas as obras não param. Uma mensagem aí para o cientista, uma mensagem para aquele que mora na região, para o turista que vem para cá. Obras começam e elas têm começo, meio e fim, mas é para o bem da população. Tivemos um exemplo agora no final de semana, muita gente também elogiando. Olha, tem obras, significa que quando vier no final do ano, mais coisas estarão melhores ainda. Sim, eu queria também agradecer o teu programa. Você conduz isso de uma forma muito hábil e tem aí uma forma de se dirigir e de perguntar as coisas da cidade que são muito importantes. Eu te agradeço pelo convite. Eu que agradeço de contar com uma figura importante da cidade, como secretário de Serviços Públicos, o Wagner Ramos. Aqui a gente traz vários, inclusive como fez a brincadeira respeitosamente ao Adriano Leocádio, às vezes quando eu fui para a mesa, para ver se ele trouxe a chave do cofre, porque o cofre está com ele lá, né? E ele, para liberar, não é fácil. Se não tiver um projeto que se sustente, não libera. Se ele acredita no que vai ser feito, ele vai em frente. Então, tá
certo, é por aí que a gente caminha também, né? Quero agradecer a atenção, 10 horas e 6 minutos, Virgínia, agradecendo ao secretário, agradecendo ao Marcelo, agradecendo e peço desculpas, né? As perguntas são muitas, mas se eu parar só em perguntas, os convidados não falam e eu falo bastante também, gente. Aí a coisa fica ruim. Vamos embora, né, Virgínia? Ótima terça-feira, amanhã tem mais, se Deus quiser, mais ponto a ponto, Rádio Star News, 24 horas no ar. Manda aí pela Star News também a sua pergunta que a gente responde. Tchau! Você acompanhou o Ponto a Ponto, a notícia em destaque. A apresentação, Eduardo Lucas.